Olá, queridos alunos da IPM Senhor Valdir Lopes de Castro. Aqui quem fala é a professora Jardênia. Um abração aí, meus terceiros anos. Eu espero que todos estejam bem. Agora nós vamos iniciar mais uma aula de história. E a aula de história de hoje é uma aula de revisão. Nós vamos revisar os conteúdos abordados nas últimas semanas para a avaliação parcial em N1. E os conteúdos abordados foram a Revolução Russa e a crise de 1929, também denominada como a Grande Depressão. E o objetivo, da aula de hoje, como vocês já podem ter percebido, é revisar os conteúdos e solidificar a base de conhecimento que vocês já têm para que consigam absorver os próximos conceitos e resolver questões mais complexas na avaliação parcial, na N1. E na revisão, nós vamos começar com o conteúdo Revolução Russa. Então, gente, a Revolução Russa de 1917 foi uma série de eventos políticos na Rússia, que após a eliminação da autocracia russa e depois do governo provisório, denominado de Duma, vai resultar no estabelecimento de um poder soviético sobre o controle do Partido Bolchevique, que nós vamos ver mais adiante. E o resultado desse processo de revolução vai ser a criação da União Soviética, que vai durar até o ano de 1991. Certo? Mas para poder a gente entender o processo de Revolução Russa, a gente vai entender um pouquinho da Rússia antes da Revolução. Tá? A gente vai para as causas, da Revolução Russa. Então, as causas é a Rússia czarista, e a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então, gente, no começo do século XX, a Rússia era um país de economia atrasada e totalmente dependente da agricultura. 80% da economia russa estava concentrada no campo, na produção de gêneros agrícolas, principalmente grãos. E eu até coloquei aqui para vocês algumas características dessa Rússia czarista. Então, gente, os trabalhadores russos, eles viviam na extrema miséria, na extrema pobreza, pagavam altos impostos, para manter a base do sistema czarista, os privilégios da família do Nicolau II, do czar, e a gente percebe que o czar governava a Rússia de forma absolutista, então era um poder absolutista, uma monarquia absolutista, ou seja, concentrava todos os poderes em suas mãos, não abrindo espaço para a democracia. Então, mesmo os trabalhadores urbanos, que desfrutavam aí de poucos empregos, e alguns privilégios, viviam descontentes com o governo do czar. Então, como a gente pode perceber, a questão da distribuição de renda era péssima, Então, gente, no ano de 1905, o Nicolau II mostra a sua cara mais violenta e repressiva durante o seu governo. No conhecido evento denominado de Domingo Sangrento, ele, durante esse episódio, manda seu exército fuzilar milhares de manifestantes, nesse momento, de manifesto contra o governo do czar e principalmente, esses representantes, essas pessoas, esses populares, eles reivindicavam melhores condições de vida, a diminuição da jornada de trabalho, eles estavam, reivindicando melhores condições de vida, de trabalho, melhores condições de salário para a população naquela época, além de a questão do direito à educação, eleições para uma Assembleia Constituinte e outros mais, Então a gente percebe que naquele momento começava então a formação dos sovietes, a organização de trabalhadores russos sob a liderança de Lenin. Então, que a gente vai ver mais lá na frente. Então, além disso, vai ter a insatisfação, da população russa com a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então, o que significou a Rússia, está participando da Primeira Guerra Mundial? Significou fracasso, prejuízo e total insatisfação popular, porque o exército russo ele não tinha condições de estar participando de um conflito mundial, com tanta magnitude como era a Primeira Guerra Mundial naquele momento, Países muito mais bem preparados, como a Alemanha, e a Rússia com aí, soldados totalmente despreparados.
Então, gente, a Revolução Russa, ela compreendeu em duas fases distintas. A Revolução de Fevereiro de 1917, né, que vai marcar aí a derrubada do governo do Nicolau, né, do czar Nicolau II na Rússia, né, e a gente vai perceber que vai procurar também estabelecer aí o governo provisório, né, o governo de Kerensky, né. Então, a gente percebe que esse governo provisório é um governo, né, de cunho, né, de uma república de cunho liberal. E a gente vai estar percebendo, né, que esse momento, né, nesse contexto turbulento, Lenin vai estar, né, retornando à Rússia aí favorecido pela anistia política, né? E é nesse momento que ele vai propor as suas teses de abril, nas quais, né, ele defendia a paz imediata, né, a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, a reforma agrária, a nacionalização dos bancos e assim por diante. E outro momento, né, da Revolução vai ser a Revolução de Outubro de 1917, né? Então, esse momento vai marcar aí, né, como a gente pode perceber, a derrubada, né, a derrubada do governo provisório e, é claro, aí a ascensão, né, do governo socialista soviético, né, liderados aí pelo lema paz, né, terra e pão e todo o poder aos soviéticos, né, os sovietes. Então, gente, Lenin no poder. Então, quais foram as principais medidas de Lenin quando ele assumiu o poder? Então, quando Lenin assume o poder, ele faz a divisão de terras, né? As fábricas, elas passam a ser controladas por operários, os bancos se tornam nacionalistas, a Rússia, né, sai da Primeira Guerra Mundial, ele separa a Igreja do Estado, tornando a Rússia um Estado laico, né? Pobres, né, com acesso, que não tinham acessos aí a locais, né, como teatros, cinemas, né? Eles passam aí a ter acesso. E essas medidas, elas vão dividir a sociedade russa e vai acabar, né, provocando uma guerra sangrenta, né, a chamada Guerra Civil. E essa guerra vai de 1918 a 1921. E essa guerra, né, civil, a gente vai ter de um lado, né, os monarquistas liberais, os mencheviques, que em russo quer dizer o que é a minoria, e o Exército Vermelho, do outro lado, né, o exército dos bolcheviques. Então a gente percebe que, né, durante o conflito, né, Lenin vai adotar o comunismo de guerra. E esse comunismo de guerra, né, é uma política que envolvia o controle estatal da indústria, né, do comércio e o confisco do excedente agrícola dos camponeses, né, fazendo aí com que o Estado ele controlasse, né, essas três áreas tão importantes para a economia da Rússia. Então, gente, Lenin no poder, né? Então, após a Guerra Civil, Lenin vai adotar a economia russa, ela vai estar à beira de um colapso, né? Então, Lenin vai adotar a chamada NEP, Nova Política Econômica, né? Que vai combinar princípios socialistas com práticas capitalistas. A NEP, ela vai incentivar o comércio, a pequena e a média, né, manufatura, fazendo surgir com que isso uma nova categoria, né, de, digamos assim, pequenos empresários, né, pequenos colaboradores para a economia. Então, também, né, com Lenin no poder, em 1922 vai acontecer a criação da URSS, da, né, União Soviética, com o objetivo político, militar e, é claro, né, da expansão das ideias comunistas socialistas. E em 1924, né, acontece aí a morte de Lenin, né? Lenin, né, infelizmente, aí ele vai falecer e o poder vai ser disputado entre os seus, né, apoiadores, seus principais apoiadores, Trotsky e Stalin. Então, gente, só que os dois eles vão começar a divergir e vão disputar, né, o poder, né? Quem vai assumir o poder com a morte de Lenin? Então, a gente percebe, né, que eles vão divergir aí na questão
da expansão das ideias socialistas, né? O Trotsky, ele vai defender a revolução permanente, né? O que quer dizer essa revolução permanente? Ele vai defender a necessidade de estender a revolução socialista a outros países. Já Stalin, ele vai defender o socialismo em um único país, né? Porque é isso, ele dizia que, né, primeiro tem que consolidar as ideias socialistas, o socialismo, dentro da URSS, para depois estendê-lo para outros países, né? E a gente percebe que com essas divergências, né, de ideias, eles vão disputar o poder e a gente percebe que o Stalin, né, ele tinha muitos poderes, né, principalmente por ele ser um dos ministros, aí, ele tinha o cargo de secretário-geral do partido, né, o mais alto posto aí da hierarquia do poder da União Soviética, e isso vai servir para que ele consiga, né, permanecer no poder e ganhar essa disputa com o Trotsky, né. Então a gente vai perceber que Stalin, né, ele vai usar aí esses seus poderes para perseguir Lenin e depois, aliás, perseguir Trotsky e depois mandar matá-lo. Então, gente, o que acontece aí com Stalin no poder, né? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre o governo, né, de Stalin. Então, quando Stalin, né, ele ocupa aí, né, o poder, ele vai implantar o stalinismo, né? E o que é o stalinismo? Esse stalinismo é considerado como uma ditadura sangrenta. Eu coloquei aqui as características, né, dessa ditadura sangrenta de Stalin, como sistema de partido único, né? Não se admitia oposição dentro do país, opressão aos estrangeiros, né? Então, todos os estrangeiros que moravam na Rússia nesse período, eles vão ser obrigados, né, a falar russo e outras atribuições. A questão da censura. Então, a gente percebe que ele perseguia todos os veículos de comunicação que fossem contra, né, o seu governo. E a questão da burocratização do Estado. A gente não pode esquecer, né, que Stalin, ele vai formar aí uma classe, né, de funcionários, né, de funcionários do governo com poderes e privilégios que outros cidadãos não vão ter, né, durante o seu governo. E a gente percebe também que durante o governo de Stalin, né, esse modelo aí, né, de ditadura sangrenta, né, opressiva, ele também, né, vai estar aderindo aí no campo econômico, né, a chamada, ele vai deixar a NEP de lado, né, e vai adotar os planos quinquenais, que vão prever um planejamento rigoroso, né, cujo objetivo era modernizar e fortalecer a indústria e a agricultura, certo? Então, como eu já falei para vocês, né, o resultado, né, dessa adoção, né, na questão econômica e também na questão da educação vai fazer com que a Rússia, né, tenha um resultado muito positivo, né, perante aí a outros países do mundo. Vai deixar de ser aí um país atrasado e vai, né, se elevar a um país, digamos assim, uma superpotência, né, que vai poder estar disputando aí com outros países na questão econômica. Então, né, o resultado dessa política econômica levou o país em 2 décadas a uma superpotência. Agora vamos, né, para o próximo conteúdo, a Grande Depressão, crise de 1929. Então, gente, como a gente já tinha visto, eu tenho certeza que esse conteúdo vai estar fresquinho aí na cabecinha de vocês, né? Eu vou estar só relembrando com vocês quais foram os pontos que nós abordamos, os pontos mais marcantes que nós abordamos, né? Então, as principais características aí da Grande Depressão, a crise de 1929, vai ser justamente os anos felizes, né? O denominado American Way of Life, né? A gente não pode deixar de falar aí do dia do crash, né? O dia 29 de outubro de 1929, que foi o dia, né, que aconteceu a quebra da Bolsa de Nova York. Não podemos deixar de citar as causas, né, as principais causas aí da crise de 1929, que são a concentração de riquezas, a crise agrícola, a concorrência com produtos europeus e a crise da superprodução. As principais consequências da Grande Depressão, relembrando, crise do liberalismo, desemprego, a falência de empresas, redução industrial e, é claro, né, o fortalecimento das ideias nazifascistas, né? Como eu disse para vocês, vai ser o nosso próximo conteúdo, onde a gente vai poder, né, tá explanando aí
o que aconteceu nesse período, né, que é chamado de período entre guerras. Os reflexos, né, da crise de 1929 no nosso país, no Brasil na época, que foram a crise do café, o enfraquecimento das oligarquias agrárias e, é claro, né, aí um ponto positivo, que é os investimentos no setor industrial, principalmente na região sudeste em São Paulo. E é claro que a gente não pode deixar de falar, lembrando que as disciplinas de História e Geografia estão bem alinhadas, né? Eu falei isso em Geografia, mas também falei História, e a gente vai estar relembrando aqui a questão. Não podemos falar de crise de 1929 sem falar aí da recuperação econômica durante o governo, né, do presidente estadunidense Franklin Delano Roosevelt, que foi a adoção aí, né, desse plano audacioso, né, o plano econômico audacioso, chamado de New Deal, né, que quer dizer em inglês novo acordo, que tem como base a adoção do keynesianismo, né, que é a intervenção estatal. Então, esse plano, a gente não pode esquecer, tem como objetivo a intervenção estatal, o combate ao desemprego e a clara realização de grandes obras públicas, né, com o objetivo, né, de combater aí a questão do desemprego. E todas essas estratégias, essas medidas, né, políticas e econômicas adotadas pelo presidente estadunidense vai fazer com que os Estados Unidos, né, volte aí a aquecer a economia e a desenvolver, né, a parte econômica. E a gente percebe que isso vai ser, né, muito positivo aí para a economia mundial. E espero que vocês tenham gostado, né, da nossa revisão. Anotem aí tudinho, né, que vocês acharam que estão com dúvidas, né, e podem entrar em contato. Então, anotem as dúvidas, entrem em contato, que eu vou ficar muito feliz em atendê-los. E eu finalizo com essa frase: é triste falhar na vida, porém mais triste ainda é não tentar vencer. E a gente não pode deixar, né, de estar trazendo aí uma frase relacionada ao nosso conteúdo de Franklin Delano Roosevelt. Até a próxima!